Você já se sentiu injustiçado? Você já sentiu vontade de praticar a vingança? Qual o melhor sentimento? O perdão, o esquecimento ou o sentimento de vingar-se do outro? Eu sou Adriana Nogueira e hoje nós vamos falar sobre a vingança. A vingança se apresenta de diversas formas e existe a necessidade de substituirmos esse sentimento pela mansidão e pelo perdão. Essa é a casa da fraternidade na sua casa, encurtando distâncias e nos tornando mais amigos e mais irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Jesus, mestre do amor e da sabedoria plena, ajuda-nos a tirar de nossos corações, ainda tão humanos e tão egocêntricos, o sentimento de vingança, a necessidade de fazermos comentários negativos sobre fatos ou pessoas. Transforma, Senhor, nossas fraquezas em luta e determinação para vencer nossas inclinações para as ações que não edificam nosso espírito. Que saibamos ser pacíficos, bondosos. Que assim seja. E agora, trago para vocês a nossa mensagem do dia, que diz assim: não posso lhe dar um mapa, mas posso lhe dar uma grande paixão por descobrir os segredos e a magia da existência. O silêncio, ele fala e fala muito. Fala quando as palavras nos faltam. A vida deve ser uma busca, uma pesquisa sobre quem eu sou e sobre qual a minha atuação neste mundo. Esta é a nossa alquimia interior. Um problema desaparece se a gente não o aceita. Um problema torna-se mais complexo se a gente entra em conflito com ele. Cada relação é um espelho. Ele revela a nossa identidade. E se a gente se tornar um pouco mais atento, encontrará o amor, a luz e o riso por toda parte. Estimados irmãos e irmãs, alimentados pelo silêncio, pela prece, pelo encontro com Jesus, vamos à leitura do Evangelho. O Evangelho que é bússola para as nossas vidas, para as nossas decisões, luz para os nossos caminhos. O Evangelho hoje vem nos falar sobre a vingança. Está lá no capítulo 12, no item 9. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do atraso dos homens a que elas se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o vosso coração. E se afirma espírita, vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição de Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração muito funesta, tanto quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de inimigo.
quando a visão deste deve inflar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas o frequentemente se reveste de uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo em desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra, em suas afeições. Não recua diante da calúnia, das insinuações pérfidas, habilmente semeada para todos os ventos que vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo, o insulta de rosto descoberto. Por trás, pois, destes costumes selvagens, por trás, com esse uso de outros tempos, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, num futuro, ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Então, meus irmãos, o que é a vingança? A vingança, ela consiste na retaliação contra uma outra pessoa ou um grupo, em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. E embora muitos aspectos da vingança possa lembrar o conceito de igualar as coisas, na verdade a vingança em geral tem um objetivo muito mais destrutivo do que construtivo. Vingança não é só o que conseguimos visualizar aqui no exterior. Ela é uma ação, um sentimento que nasce lá no espírito. E por isso deve ser combatida, para que não se torne um costume, uma prática constante, destruindo assim os objetivos educativos da reencarnação e da vida. A vingança também remete a um estacionamento espiritual, ou seja, o ser que não evoluiu e ficou preso a estes sentimentos inferiores. O texto, o Evangelho de hoje, nos fala sobre as possibilidades de vingança, não ficando exclusivo aos atos extremos de ódio, de ataque violento ao corpo material, mas também as ofensas, as insinuações, as calúnias, as falas desnecessárias e excessivas que visam manchar a imagem, a história de uma outra pessoa. Tais perseguições, ainda que pareçam menos ofensivas, elas provocam a discórdia, a desconfiança, a desarmonia e o descrédito daquele que é vítima de comentários difamatórios. O mal nunca será ferramenta de reparo do mal. Só se conserta o mal com o bem. E nós devemos sim evitar qualquer forma de vingança, seja falar mal, seja as agressões, tudo é uma forma de se vingar e nós devemos combater com muita responsabilidade esses sentimentos.
A vingança, ela é contrária à mensagem revolucionária de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Quando nos deixamos ser conduzidos por este sentimento, estamos deixando de compreender a necessidade do outro de ser perdoado, de ser compreendido, o seu estado atual de ignorância, e esquecemos também a nossa necessidade de progresso através das provas que são colocadas em nosso caminho, através das pessoas que são colocadas no nosso caminho, a quem devemos compreender, perdoar e amar. E para compreendermos bem as emoções, os bons sentimentos que nos proporcionam, escute o seu coração. Veja como este se comporta quando é tomado pelo sentimento de vingança e quando ele é tomado pelo sentimento de amor. Veja bem, o sentimento de vingança, as emoções, as sensações, elas são bem perceptíveis porque elas são físicas. Batidas mais fortes, ritmo mais acelerado, tremores, ansiedade, tudo isso é característico das emoções negativas. E tudo muda quando o amor está no comando. A sensação é de leveza, de mansuetude, de estar em paz, porque nada mais é tão confortante para o nosso coração do que estar em paz. Meus estimados irmãos e irmãs, baseado no texto que acabamos de ouvir, nós podemos entender que nós não podemos evitar de sermos ofendidos. Não podemos evitar que nos façam o mal. Mas tem algo que nós temos o controle e nós podemos evitar. Evitar que nós também nos tornemos agressores. Nós temos o controle total das nossas ações e elas não devem ser alimentadas pela dor, pela raiva, pelo descontentamento. Nós não devemos dar continuidade a algo que nos atingiu. E uma vez ofendido, maltratado, busque o silêncio, a prece. Jamais alimente a cólera, as sombras que ainda habitam em nós. Sobretudo, se o exemplo de Jesus nos encanta, se as suas palavras de vida e verdade ecoam bem aqui, dentro do nosso coração, desenvolva o sagrado sacrifício de amar aqueles que nós julgamos não merecer o nosso amor. Desenvolva o olhar para além do que conseguimos enxergar, para além da fraqueza humana manifestada naquele ser. Desenvolva a caridade, a benevolência. A gente sempre fala nessas duas palavras, né? Na verdade, elas trazem uma magia muito especial. É difícil? É difícil ser caridoso, ser benevolente. E se assim não fosse, nós já estaríamos em mundos mais evoluídos. Daqui, nós só saímos com as devidas lições aprendidas e compreendidas. E a grande e mais complexa lição é aprender a amar. Amar. Os nossos amigos espirituais nos dizem, né, e condicionam a felicidade ao amor ao próximo. Estão intimamente ligadas. É esse amor que liberta o homem de causar mais sofrimentos a si mesmo e aos outros. E que o liberta das consequências dos erros anteriores. O amor é a ferramenta de reparo, de conserto para tudo o que está desconcertado, desequilibrado. Quem compreende isso é capaz de sentir o amor por aqueles que agem de forma errônea, equivocada. Visto que compreende que todos nós somos imperfeitos e estamos nessa escala, nessa caminhada evolutiva, como todos os que estão encarnados por aqui no planeta Terra. Portanto, todos, sem exceção, até aquela pessoa que você julga ser muito ruim, muito cruel, que cometeu um erro gravíssimo,
Para você é inconcebível tal atitude. Pois esse aí mesmo, meu irmão. Ele merece o nosso amor e o nosso exemplo. Se você está julgando que ele está errado, pois faça diferente, seja o exemplo. Busquemos todos nós eliminar esses sentimentos de antipatia, de raiva, para não alimentarmos inconscientemente o sentimento de ódio que só nos traz dores e sofrimentos. O amor nos aproxima verdadeiramente de Deus, nosso Criador, e dos nossos irmãos. A vingança, ela só maltrata, só destrói, só segrega as pessoas. Meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa reflexão sobre o Evangelho. Um tema forte, que nos traz a questionamentos, que nos faz olhar para nós mesmos. E eu, enquanto estava lendo esse Evangelho, veio um monte de coisa à minha cabeça. Como a gente tem se comportado, como a gente julga as ações dos outros e como a gente, tantas vezes, consciente ou inconsciente, estamos praticando a vingança. Só porque eu não feri, não maltratei, não machuquei materialmente a pessoa, não feri seu corpo físico, não significa que eu também não tenha causado feridas na sua alma, no seu espírito, quando eu falo mal, quando eu falo coisas que não são verdades. Que fique esse questionamento para nós mesmos, que a gente avalie as nossas ações, as nossas atitudes para com o outro. E que, sobretudo, a gente saiba desculpar, perdoar, deixar a vida fluir, seguir o seu curso normal e natural das coisas. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por tudo o que nós temos, por todo o amparo e proteção, por toda a luz que chega até os nossos lares, até as nossas vidas. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso querido irmão Tom José para fazer a prece conosco. Deus de infinita bondade, amor e misericórdia, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por esta oportunidade de podermos divulgar os seus ensinamentos, que é o amor, a paz e a caridade. Que os bons espíritos possam se fazer presente nos lares que nos assistem nesse momento, levando amor, caridade e benevolência. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Nos conceda uma semana iluminada de muito amor e esperança. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Estimados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Se esse vídeo te trouxe uma mensagem de otimismo, de esperança, de reflexão, compartilhe com outras pessoas. Vá lá, dá o seu joinha, participe do bate-papo no dia desse Evangelho. E assim a gente vai estar semeando amor, semeando luz e esperança para muitas outras pessoas. Queremos agradecer a Deus, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais e a você que nos acompanha através desse canal. Gratidão pelos encontros tão necessários. Que nós saibamos compreender a essência divina do amor que existe em cada um de nós e que a caridade seja nosso objetivo maior. Precisamos sim partilhar tudo o que temos e tudo o que somos. Compreender nossa pequenez diante da imensidão cósmica que é isso daqui, onde a gente está vivendo a nossa existência. Compreender que somos responsáveis por cuidar uns dos outros, por cuidar da Mãe Natureza e do nosso lar, que é o planeta Terra. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Que os bons espíritos nos inspirem a amar e a perdoar sempre. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém. Amém.
força que nos faz crescer.